Olá, tudo bem? Eu sou o professor Júlio. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da leitura em tempos de pandemia. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito também de algumas práticas que eu tenho desenvolvido com os meus alunos e tem facilitado o trabalho da leitura dentro desse período. Antes de a gente começar a falar a respeito da leitura em si, a gente tem que começar a pensar um pouquinho no leitor em si, né? A gente sabe que o Brasil ele é um país ainda que tem bastante dificuldade ainda nessa relação do leitor, né? Tendo visto que hoje a média de livros lidos por um leitor dentro do ano é geralmente 2,43. Então é bem pequena, na verdade, comparado com outros países. Mas cabe a gente, como professores, estar desenvolvendo essa prática de leitura, facilitando com que o aluno ele possa ter um maior envolvimento dentro dessas práticas. Né? E a gente tem que começar a analisar a seguinte questão: será que hoje, dentro do período de pandemia, será que os nossos alunos estão lendo? Será que a gente, como professor, está possibilitando esse mecanismo de leitura? Então, são questionamentos que a gente deve estar realizando para começar a pensar um pouquinho em nossas práticas. Confesso a vocês que no início da pandemia eu comecei a mandar bastante material, bastante material para os meus alunos e eu percebia que o retorno que eu tinha era muito pequeno a respeito do que eu tinha enviado. Então eu comecei a elaborar algumas estratégias para que seja desenvolvida a leitura pelo aluno e para que ele não fosse prejudicado em meio à atual situação. Né? Um detalhe muito importante também é que muitos desses alunos não têm o hábito de leitura. Né? E aí a gente vai em vários mecanismos. Né? O primeiro é não ter o hábito de leitura, porque muitas vezes eu tenho alguns alunos que eu trabalho com o quinto ano, eu tenho alguns alunos que começaram a ler, infelizmente, a partir do quarto ano. Né? Tem acho que 2 ou 3 alunos que começaram dentro desse período. Certo? Então isso foi um pouco mais complexo do que eu imaginava dentro desse período, pois imaginava que esse ano eu poderia desenvolver muito mais a leitura com ele, assim como eu já havia iniciado dentro do período de fevereiro até o início de março. Então a gente começa a pensar a seguinte questão: agora, em tempos de pandemia, tempo desse distanciamento social, como que eu posso desenvolver essa relação com o aluno e facilitar essa leitura juntamente com ele, possibilitar, dar estratégias para esse aluno poder desenvolver essa leitura de uma forma muito específica dentro de sua casa. No momento que eu comecei a pensar isso, eu comecei a pensar em estratégias. Que tipo de estratégias eu poderia ter desenvolvido, né, para que o meu aluno ele pudesse começar a fazer leitura de alguns livros dentro de sua casa. Dentro desse período, eu comecei a questionar alguns pontos. O primeiro ponto é: muitos alunos não têm livros em casa, pois o acesso que eu tinha a livros era dentro da escola. E isso é muito complexo, tendo visto que a escola agora no momento está fechada. Então eu já comecei a pensar nessa questão. Outra questão também é a questão social. Né? Infelizmente, muitos alunos não têm condição de estar comprando livros. Né? Então é um pouco mais complicado ainda. Né? Ainda a gente tem essa questão bem complicada social que atrapalha, pois se a gente for parar para analisar, tem muitos casos, né, onde muitas famílias que infelizmente até mesmo por a questão que está acontecendo da pandemia, não tem nem ao menos muitas vezes o que comer. Né? Então é complicado. Então exigir um livro deles é muito difícil. Né? Um outro detalhe também que a gente sentiu bastante dificuldade foi a questão da internet. Né? Ainda são muitos alunos que não têm acesso à internet. E isso para que uma aula online acontecesse ficaria muito mais complicado. Então, são alguns conceitos que a gente começa a pensar.
Então, o que a gente tem que fazer? Nesse momento de pandemia, observar essas dificuldades e tentar transformá-las, essas dificuldades, essas realidades, numa forma com que facilite o nosso trabalho e que isso aconteça, pois o aluno tem o direito à educação, o aluno ele não pode ser prejudicado justamente por essa questão. Então, o que eu comecei a pensar? Essas estratégias de leitura, tendo mais especificamente criado uma gamificação a ela, né? Então, o que eu comecei a desenvolver? Todos os dias eu comecei a fazer leituras diárias, com pequenos vídeos, pequenos áudios e mandando dentro dos grupos de estudos dos alunos. E aí o que eu comecei? Eu dei o pontapé inicial, comecei aguçando um pouco mais esses alunos. Por quê? Um dia eu começava a fazer a leitura de um livro, e muitas vezes eu não terminava, eu simplesmente deixava a dúvida no ar. E aí o que eu fazia? Às vezes eu disponibilizava o livro para o aluno mesmo ler, certo? Mas antes de disponibilizar o livro para ele mesmo ler, eu pedia para que eles começassem a pensar um pouquinho o que poderia ter acontecido, o que será que aconteceu com o personagem X? Será que teve um final legal? Será que foi um final chato? O que poderia ser melhorado na história? O que ele poderia acrescentar? Se você fosse o personagem, o que você faria? Então a gente criou uma dinâmica mais ou menos parecida com isso. Onde, a partir de um tempo, eu comecei a desenvolver uma outra prática. Outra prática que eu comecei a desenvolver foi o desafio. Os alunos começaram a desafiar outros alunos para que ele pudesse envolvê-los e criando uma relação de leitura. O desafio seria mais ou menos assim. Eu começava com uma leitura, por exemplo, eu começava com um conto, né? Escolhia um conto. O outro aluno e falava assim, ó, eu vou ler esse conto hoje. Vou dar um exemplo, sei lá, eu vou ler o Travesseiro de Penas do Humberto Quiroga. E o que acontece? Após eu terminar de ler o meu conto, eu coloco, ó, amanhã fulano, vamos dar um exemplo, o aluno João vai ter que ler para mim uma receita. Então amanhã ele teria que trazer para mim um áudio ou um pequeno vídeo de uma receita que ele faria. Dessa forma eu iria estar trabalhando uma possibilidade de leitura junto com esse aluno, estaria trabalhando um gênio textual, tá? E aí caberá ao professor a começar a pensar dentro dessa estrutura o que ele pode fazer. Tendo em vista que eu já comecei trabalhando com gênero, posso comparar? Gente, e aí? O que vocês acham? O gênero receita é igual ao gênero conto? O que está mudando dentro desse gênero? O que acontece? Aonde que eu utilizo esse gênero? Aonde eu utilizo o outro? Existem autores para tal gênero? Que tipo de texto vai ser possibilitado a partir deles? Então a gente começa a observar dentro dessas práticas um desenvolvimento maior. E a gente tem que entender também que é a seguinte concepção. Quando eu começo a gamificar o aprendizado, a gente tem uma facilidade muito maior com os nossos alunos, tendo em vista que os alunos adoram trabalhar com jogos. Então, a gente tem que trazer isso a nosso favor. Se eu simplesmente pegar e falar assim, ó, fulano tem que ler tal coisa. O que acontece? Muitas vezes eu estou meio que obrigando. É diferente de uma obrigação de um desafio, né? E hoje os nossos alunos eles gostam de ser desafiados. Então, quando a gente possibilita essa base de desafio com o aluno, a gente possibilita uma entrada muito maior de desenvolver habilidades e desenvolver melhor o conteúdo. Aqui estamos falando de leitura, mas isso pode ser aplicado em qualquer área de conhecimento. Você pode trabalhar a questão da gramática, você pode ir para outra matéria, você pode ir para matemática, trabalhar equações, pode trabalhar cálculos com eles, pode fazer geografia, trabalhar localização, posso trabalhar relações econômicas, história, entre outras matérias, né? Então, são possibilidades. Então, quando eu crio essas possibilidades, eu tendo a facilitar maior a aceitação do meu aluno perante aquele conteúdo, tá?
E isso tende a ter um envolvimento muito maior desses alunos. O que é interessante da gente começar a pensar. Por quê? Se eu estou trazendo esse conteúdo, essa tipo de dinâmica para o meu aluno, eu tendo a facilitar mais primeiro a relação, eu acabo cortando essa relação entre professor, alunos e colegas, certo? E mais o conteúdo, e facilito a dinâmica da leitura, tendo em vista que isso está possibilitando, porque para que ele possa fazer a leitura de um conto, fazer a leitura de uma receita, de uma reportagem, enfim, ele primeiro precisa conhecer o gênero e precisa buscar esse gênero, certo? Então é bem interessante. Até teve um caso muito interessante quando a gente começou a criar uma situação de leitura. Eu tinha um aluno que ele tinha um gibi, uma história em quadrinhos, né? Então, o que ele acabou fazendo? Ele fez a leitura das histórias em quadrinhos pra gente, só que ele fez em áudio. E o que acontece? A história em quadrinho é interessante que ela acaba tendo, por ter uma questão desenvolvida com imagens, o simples áudio do aluno ficou bem vago. Então, o que aconteceu? A partir disso aí, os outros alunos começaram a imaginar várias situações que estavam acontecendo a partir daquele áudio. Então, foi bem interessante também. E aí a gente até acabei entrando um pouquinho em artes com eles, porque eles puderam desenhar, né? Alguns alunos começaram a desenhar o que eles estavam é, ouvindo e como que eles imaginavam que seria aquela história em quadrinhos. Então, isso foi bem interessante, foi uma experiência bem legal, que agregou muito para a gente, tanto para mim como professor e até mesmo para os alunos. Porque lembra que um dos motivos da gente trabalhar muito essa questão de leitura é possibilitar que esse aluno ele comece a pensar por si só. Não é só um trabalho de criatividade, mas é um trabalho também de criticidade. O aluno também começa a se tornar mais crítico a partir daquilo que ele está vivendo, a partir daquilo que ele está se envolvendo, e isso facilitou bastante esse trabalho. Então, quando a gente fala trabalhar a leitura em pandemia, ela não é fácil, mas a gente tem que criar estratégias. Se a gente não criar estratégias, fica muito mais difícil, fica muito mais complexo. Não adianta só eu mandar. Igual eu vejo, por exemplo, tem vários professores que pegam um grupo de estudo, como o WhatsApp, e disponibiliza dentro do grupo 10, 15 livros para os alunos. E assim, será que ele vai ler? Possivelmente não vai ler, possivelmente não vai fazer nenhum download daquele livro. Então a gente, como professor, facilitador, a gente tem que instigar. Então não adianta eu mandar um monte de livro, uma quantidade gigante, mas não tem qualidade alguma. Então, antes de mandar um livro, geralmente nos grupos, o que eu faço? Eu gravo um pequeno videozinho ou um áudio falando a respeito daquele livro, do que ele se trata, certo? Aguçando um pouco mais ao aluno, para que a partir disso aí eu possa estar enviando o livro para ele, e aí eu tenho certeza que eu agucei, porque chamou a atenção daquele aluno aquele livro. Então, são possibilidades que você vai criando. E o que é interessante é que quando você cria essa possibilidade com o aluno, você está mandando esse livro para ele, ou às vezes uma pequena historinha, um pequeno quadrinho, né? Você possibilita ele começar a pensar, começar a ser um pouco mais crítico dentro daquele mecanismo. E isso tem ajudado bastante. Infelizmente, por uma questão social, uma questão financeira, muitos alunos não têm internet. Então, muitas vezes acabam não participando de todas as atividades como poderiam estar participando. Então, isso infelizmente acaba gerando uma insatisfação muito grande por parte do professor, porque quando a gente cria as atividades, a gente pensa em todo mundo, né? Em todos que a gente poderia estar alcançando. E como que poderia estar alcançando ainda mais. Então, uma dica que eu dou para você, professor, que está aí hoje, quebrando a cabeça para trabalhar a leitura, vamos tentar trabalhar a gamificação, vamos tentar fazer uma forma mais dinâmica para esse aluno, vamos desenvolver uma atividade, uma forma que facilite esse aluno
a desenvolver as suas habilidades e assim, pensar num conteúdo que seja importante para o aluno, um conteúdo que seja adequado a ele, um conteúdo que esteja adequado ao contexto histórico desse aluno, certo? E entender que o momento que a gente está hoje, a gente tem que criar essas dinâmicas para que a gente possa alcançar esses alunos e não distanciá-los ainda mais. Tendo em vista que estando lá em casa, esses alunos muitas vezes podem estar se distanciando muito mais da gente e isso não é interessante para um desenvolvimento cognitivo desse aluno. Então, fica aí essa dica para vocês, tá? Comecem a pensar em estratégias, comecem a pensar dentro das suas práticas pedagógicas. Será que hoje, eu como professor, dentro desse momento de pandemia, estou conseguindo alcançar os meus alunos? Estou conseguindo fazer com que meus alunos eles estejam mais aptos a estar criando situações de leitura? Será que hoje o meu aluno está lendo? Será que hoje o meu aluno está escrevendo? Que é um outro ponto também. Então, são critérios que a gente tem que começar a pensar para que seja desenvolvido de uma forma muito melhor essa aula. E pensar também no conceito de que o aluno hoje, estando em casa, mesmo estando com a família, é muito mais complexo. Por quê? Muitas vezes o aluno ele sabe ler, a família muitas vezes eu tenho casos de alunos que pai e mãe não sabem ler, são analfabetos. Então, como que eu vou criar esse hábito de leitura para essa criança sendo que em casa ele não tem? Então, possibilitar isso, dar uma abertura maior a esses alunos, criar situações onde o nosso aluno ele se torne um leitor e se torne um leitor que possa ser ativo dentro desse meio, certo? E influenciar outras pessoas, né? Tem muitas histórias legais, né? Que a gente acaba fazendo leitura, até mesmo pelos áudios, pelos pequenos vídeos que a gente fica mandando, onde os alunos acabam se envolvendo, às vezes até a família acaba se envolvendo, né? Teve casos de eu fazer a leitura de um livrinho com, para os alunos e mandar, e logo após a mãe mandar um áudio para mim no privado, perguntando qual que era o final da história, porque tinha sido muito interessante. Então, é um envolvimento que a gente cria com toda a família, e isso possibilita um envolvimento maior, e muitas vezes até uma participação maior dos pais dentro desse período, dentro da educação do seu filho, e dentro desse período, que é um período bem complexo. Ok? Espero ter ajudado com algumas dicas de leitura dentro do período de pandemia, certo? Espero que logo isso acabe e que todo mundo possa estar voltando a um. O pessoal fala um novo normal, né? Mas que volte as coisas como eram e que a gente possa trabalhar novamente dentro da sala de aula, que é o ambiente que a gente gosta, ok? Muito obrigado pela atenção de todos, tá? E se cuidem, pessoal.